Só lembrando, né? O pessoal foi para outra classe, porque está tendo a classe que a gente chama de catecúmenos, que são candidatos a batismo. Explicando para a irmã aqui, para o pessoal que acompanha a gente pela internet. A gente separa as classes, então ficam uma parte das pessoas aqui que a gente vai estudar hoje sobre Trindade Adorada, continuando a nossa série de estudos sobre adoração e assuntos afins, né? E separa-se a classe das crianças que vão lá para baixo aprender a palavra de Deus na linguagem deles, e tem ali a classe de catecúmenos que está aprendendo e relembrando alguns ensinos básicos ali do cristianismo que são candidatos ao batismo. Então vamos lá. Dito isso, vamos para a nossa lição de hoje. Trindade Adorada. Lembro que a gente está... A minha parte nessas escolas dominicais se baseiam nessa revista, Deuses Demais. Então, eu tomo base por essa revista aqui, e daí trago a lição, né? Tá tudo colorido aqui o negócio aqui. Vamos ler a palavra de Deus? O texto base está em Efésios, capítulo 1. Abre sua Bíblia aí, então. A gente vai me acompanhe nessa leitura, mesmo que de repente a tradução da tua Bíblia aí seja um pouco diferente da minha, mas vai dar para a gente se entender. Efésios capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e precisamos da iluminação do teu Espírito Santo para poder compreender, porque sem iluminação a gente não vai entender nada. Então eu te peço que o Senhor fale com a gente nessa aula hoje, em nome de Jesus. Amém. Trindade Adorada. Hoje não sei nem porque que eu fechei minha Bíblia aqui, né? Eu vou ter que abrir de volta aqui que a gente vai usar. Hoje a gente vai falar, então, a segunda lição da questão de adoração e deuses demais e tudo. E aborda dois pontos que são bastante complexos e difíceis de entender, de explicar e talvez até impossível de explicar. Trindade e predestinação. Predestinação a gente vai dar só uma pinceladinha assim,
por cima, só para despertar a curiosidade, porque não é o foco da lição, ela aborda um pouquinho, mas não é o foco da lição. O foco da lição é a adoração a Deus, ao Deus Trino, a Trindade. Então vamos lá, vamos relembrar a aula anterior. Já faz, acho que 4 semanas, mais ou menos, 4 finais de semana, né, que eu dei aula. A gente está intercalando as aulas em assuntos diferentes. Então, relembrando aí a aula anterior, foi a primeira aula. A gente estudou um pouco a respeito de idolatria. A gente viu que Deus não é apenas o primeiro entre vários deuses, mas Ele é o único Deus. A gente viu que a principal característica do ser humano não é que o ser humano é um homo sapiens, mas é que ele é um homo religiosus, ou seja, o que realmente nos diferencia do restante da criação é que nós temos esse impulso à adoração. A religião está dentro do ser humano, a gente viu isso, né? A gente viu que não existe na história da humanidade nenhum povo que não tem um tipo de religião, por mais primitiva que seja. A gente viu também que esse impulso para a adoração, ele foi plantado no coração do homem por Deus. E a gente usou uma expressão, né, em latim, sensus divinitatis, ou seja, nós temos dentro de nós o senso do divino. Nós temos a ideia de que existe algo a mais do que essa vida aqui, do que isso que a gente enxerga. Né? Eu sempre falo que eu gosto de trazer essas expressões porque para mim ajuda a gravar, se ajudar vocês também, então lá, sensus divinitatis, né? Quem vê pensa, fala latim, fala nada, 2 palavras só, senso do divino, né? E eu trouxe um versículo que eu quero relembrar aqui, é Romanos 2,15, está escrito assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, os céticos também têm esse senso, por mais que eles tentem negar a existência de Deus, né? E a gente falou a respeito da idolatria. E a gente viu, eu lembro que eu citei uma frase de Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a gente viu que ídolo não é só uma imagem, não é só se prostrar diante de uma imagem, render essa imagem adoração ou veneração, seja lá o que for. A gente viu que um ídolo, a idolatria é atribuir a outro aquilo que a gente deve atribuir somente a Deus. Ou seja, só Deus é merecedor de veneração, adoração, glorificação, gratidão. Se a gente direciona essas coisas que só Deus é merecedor, se a gente direciona isso para qualquer outra coisa, qualquer outro ser que não Deus, isso é idolatria. Isso é um ídolo. A idolatria nasce no nosso coração, no coração do ser humano. Tem um outro autor que eu não lembro agora quem foi, que diz assim: um ídolo no coração é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Por quê? Porque o ídolo na mão é só o reflexo do ídolo que já está no coração. Mais ou menos foi isso que a gente abordou na aula passada, né? Direcionando, né? Dando os primeiros passos. E lá na aula passada a gente disse, então, o nosso Deus, o Deus de Israel, que é o Deus do cristianismo, dos cristãos, é o único que merece e deve ser adorado. E hoje a gente entra então na Trindade, adoração à Trindade. Você sabia que teve lugares e épocas que os cristãos, e talvez até hoje ainda tenha casos assim, que os cristãos eles eram considerados ateus? Agora responda para mim, vamos lá, vamos conversar, né? Por que você acha que um cristão pode ser considerado ateu? Ele cria, né, os cristãos lá na Ignós, né, lembrando lá daquela passagem de Atos, né, Paulo em Atenas, ao Deus desconhecido. Então cria em um Deus
desconhecido, né? Hoje nós estamos com a sinfonia da cigarra, né? Não esquenta não, é cigarra lá fora. Enfim, então vamos lá. O cristão pode ser, ele poderia ter sido considerado ateu porque ele cria num Deus desconhecido, que aquele povo da época não conhecia. Que mais? Por que mais você acha que... Será que tem algum outro motivo pelo qual o cristão pode ser considerado, ou era considerado na época, como um ateu? Roma não era diferente de Atenas, né? Muitos deuses, muitos. Para qualquer coisa, tinha centenas. Historiadores dizem que tinha centenas de deuses. E os cristãos, eles adoravam somente ao Deus desconhecido. Eles não adoravam aquelas centenas de deuses, ídolos. Então, pelo fato de os cristãos não adorarem aqueles deuses, eles eram considerados por aquelas pessoas ateus. O que é um ateu? Ateu é alguém que não rende adoração, não acredita em Deus. Então, se eu acredito e eu rendo adoração a 200 deuses e o Ednei a um Deus só, está faltando 199 para ele. Então eu considero ele como ateu, porque ele tá deixando de render adoração a 199 deuses. Então, olha só como é interessante, né? Cristãos eram considerados ateus. Só que existe um outro lado da moeda também. Cristãos também, hoje ainda, nos nossos dias, por algumas linhas teológicas, são considerados politeístas. Isso quer dizer que, Gil, você é politeísta. João, politeísta. Eu sou politeísta. Algumas pessoas nos consideram politeístas. Por quê? Por que será? O que você acha? O politeísta é o cara que adora mais de um Deus, né? Nós adoramos mais de um Deus? Por que muitos consideram a gente politeísta? Nós. Exato. Por causa da Trindade. Isso se chama... Oi? Mas é um só. É o que a gente vai ver agora, né? A gente vai ver. Mas existem pessoas que acham que a gente adora a três deuses. Existe até uma linha teológica que é o triteísmo, que entende que existem 3 deuses. Só que a gente vai ver que não é assim, né? Deus, ele é um quando a gente fala da essência dele. Mas ele é 3 quando a gente fala das pessoas dele. Né? Aí, existe um jeito de explicar a Trindade? Olha, a gente tenta. Aí tem umas explicações aí que faça-me um favor, né? A Trindade é como um cacho de uva. São várias uvas, mas tudo é uva. A Trindade é como um aparelho de som. Toca disco, CD e rádio. Tudo toca música, mas são coisas diferentes. Sabe? São coisas assim, umas ilustrações assim, né? Totalmente fora da casinha, né? Não tem como você comparar. Na verdade, eu ainda acho que é impossível explicar a Trindade. Impossível explicar a Trindade. É água. Uhum. Para nós aqui já não vai servir, porque a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né? A gente vai mergulhar um pouco mais fundo nisso aí. Porque eu vou falar, me lembra desse negócio aí daqui a pouquinho, que eu vou falar a respeito de uma forma de entender a Trindade que também é equivocada. Eu trouxe uma imagem aqui. Ô Wesley, você falou que não pode imagem? Traz a imagem. Mas é um desenho, é uma imagem desenho. Eu acho que é interessante. É desse jeito que eu consigo explicar a Trindade. Vê aí se cabe na tela aí. Coube na tela aí? Tem que chegar mais perto? Hã? Mais perto?
Mais perto. Deu? Aí. Ó, tô dando uma canja pra quem não tá na igreja, hein? A próxima vez eu não vou mostrar, hein? Vou mostrar só pra quem estiver aqui. Então vem pra igreja. Tem lugar ainda aqui, a gente tem álcool gel. Máscara não dá pra dividir, você vai ter que trazer a tua máscara. Mas álcool gel a gente... Brincadeiras à parte, olha só. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Fácil, né? Eu deixar esse desenho aqui com vocês aqui, vocês vão ficar uma semana pensando nisso aqui e não vai conseguir explicar. Né? Mas é isso. É exatamente isso aqui. Em essência, é um Deus que se manifesta, que subsiste. Atenção. Não é um Deus que se manifesta em 3 pessoas. É um Deus único em essência que subsiste em 3 pessoas. É diferente. A gente vai ver um pouquinho disso. Tá? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui no meu roteiro de aula. Vamos lá. Doutrina da Trindade, então. Eu estou falando aqui para vocês que Deus é um em essência e 3 em pessoas. Tem muita gente que pensa que isso é uma coisa que apareceu no Novo Testamento. Mas não é. Ela vem lá do Antigo Testamento já. Lá no Antigo Testamento já aparecia. Não era tão claro, porque a gente aprende que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Então, lá no Gênesis existia já uma revelação, né? Quando Deus falou assim, né? Você vai ferir o calcanhar e ele vai te pisar na tua cabeça e rachar a sua cabeça. Possivelmente ninguém no Antigo Testamento sabia que Deus estava falando, lia aquilo ali, né, o relato lá que Moisés escreveu, é Jesus. Lá no Antigo Testamento, possivelmente não estava ligado, né? Por quê? Porque a revelação de Deus, ela ainda estava em progressão. Aí quando chegou, né, no momento, então é isso. Então, a serpente mordeu... É morder que fala? A serpente morde? Mordeu o calcanhar do descendente da mulher foi a cruz. A morte de Cristo na cruz. E a ressurreição foi o descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Agora eu entendi. Então, revelação progressiva. Né? Muitas coisas que nós entendemos hoje, as pessoas do Antigo Testamento não entendiam. Mas, apesar de não existir, você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Você vai encontrar o conceito. Nós encontramos o conceito. E esse conceito já estava lá no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Saquem suas Bíblias. Vamos fazer uso das nossas Bíblias. Aí, olha só. É possível perceber no Antigo Testamento passagens que fazem distinção entre Deus Criador, né? O Deus do... Eu sou o Deus de Isaac e Jacó, né? Deus, que a gente hoje sabe que é Deus o Pai. Existem então textos que fazem distinção entre Deus, entre o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor. Lá no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha? Um texto que apresenta o anjo do Senhor. Gênesis 31, 10 a 13. Quem achar pode ler. O anjo do Senhor, ele aparece como uma pessoa distinta, mas com o mesmo status divino. Isso. Até aí tá bom.
Percebe que ali no comecinho Jacó olha e vê o anjo do Senhor, e daí o anjo do Senhor diz: eu sou o Deus. Olha só, né? O anjo do Senhor dizendo: eu sou o Deus. E mais um texto, então, agora para a gente ver que a mesma coisa acontece referente ao Espírito. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 3. Deixa eu ver se eu não peguei a referência errada aqui. Pode ser que eu tenha... Deixa eu ver se eu não digitei errado aqui. Só um pouquinho. Digitei errado, certamente. É Êxodo 3, 1 a 6. Isso, aqui é mais uma passagem referente ao anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor estava na sarça e fala: eu sou Deus, etc. e tal. Uma passagem que se refere ao Espírito de Deus, dá uma olhada lá. Gênesis, olha só, Gênesis 1, 1 e 2. Olha lá. A Ju já sabe até de cor lá. Vai ler em hebraico ali, ó. Olha lá, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Deixou lá, Ju? Então, pode ler lá. Isso. Isso, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá uma olhada ali, João, por favor. Êxodo 31, 1 a 5. Isso. É o Espírito que enche de conhecimento, né? Percebe? Olha só outra lição que a gente pode tirar rapidão aqui, né? Percebe que os nossos dons são dados pelo Espírito de Deus? Interessante isso, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Que o tempo está passando e a lição está pela metade ainda, né? No Novo Testamento fica mais claro, então, a questão da doutrina da Trindade. Nós vamos ler 2 textos, vocês já podem procurar aí. Alguém lê para mim Evangelho de João, capítulo 1 a 3, versículos 1 a 3, e depois o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Então, primeiro, Evangelho de João 1 a 3. Isso, no princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Jesus, né? E Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus Cristo
Estava com Deus e era... Olha aí a fórmula da Trindade, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Não dá para explicar muito bem isso aí, né? Mas a gente viu ali, né? Essência, a diferença entre ser o único Deus em essência e ser três pessoas da mesma essência, né? Subsistindo em três pessoas. Então, esse texto fala de Jesus do mesmo jeito que naquele texto que a gente leu do Antigo Testamento fala do anjo do Senhor. Estudiosos afirmam que todas as vezes que no Antigo Testamento a gente lê anjo do Senhor, se refere a Jesus. Agora olha só, João 15, 26. Isso aqui falando do Espírito Santo, que procede do Pai, né? Então, a gente viu textos no Antigo Testamento que falam das diferentes pessoas de Deus e vimos textos no Novo Testamento que também falam das diferentes pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Existe uma linha chamada modalismo que ela ensina assim: é um Deus se manifestando de formas diferentes. Lembra que agora há pouco eu falei assim, presta atenção, não é um Deus que se manifesta em três pessoas, é um Deus que subsiste em três pessoas, é diferente. Existe um ensino, existe uma linha teológica chamada modalismo, que ensina que é um Deus só, que algumas vezes se manifesta como Deus o Pai, outras vezes se manifesta como Deus o Filho e outras vezes se manifesta como Deus o Espírito Santo. Mas não são pessoas diferentes. Ele só se manifesta de forma diferente. Modalismo é um ensino equivocado. Wesley, de onde que você tirou isso daí? Que é ensino equivocado? Da Bíblia. Vamos ler a Bíblia então? Então a gente vai ler um texto do Antigo Testamento e dois do Novo Testamento para a gente ver que não é uma pessoa só se apresentando de maneiras diferentes, mas é um único Deus e três pessoas. Vamos lá? Isaías, capítulo 63, Isaías 63, versículos 7 a 10. Quem encontrar lá, pode mandar ver. Isaías 63, versículos 7 a 10. Você leu aí até o 10. Isso. Percebe que o texto cita Senhor, anjo do Senhor e Espírito do Senhor. As três pessoas no mesmo texto. Senhor aí na tua Bíblia está com S maiúscula? Toda a palavra maiúscula, né? Sempre que nas nossas traduções está escrito em maiúsculo, Senhor está escrito em maiúsculo, é porque se refere a Deus o Pai, Yahvé. Sempre. Então, as boas traduções, né? As traduções que a gente usa, Almeida Revisada, Atualizada, NAA, está em maiúsculo lá no Antigo Testamento. Lembre-se, está escrito Senhor em maiúsculo, se refere ao... Isso. Exatamente.
Então lembra lá, quando é Senhor com letra maiúscula, Deus o Pai. Daí anjo do Senhor é a outra pessoa e Espírito do Senhor é outra pessoa. Esse no Antigo Testamento, um texto só falando das três pessoas, né? Então não é uma pessoa que se manifesta de três formas diferentes. É um Deus subsistindo em três pessoas. Agora lá no Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Aí tá mais claro do que qualquer outro texto, né? O batismo, o episódio do batismo de Jesus, João Batista. Não esse, outro. Batizou Jesus, eu não podia perder a piada. Batizou Cristo. Quando Cristo saiu das águas, então tá lá o Filho nas águas, o Espírito descendo sobre ele como uma pomba, e a voz do céu dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade no mesmo episódio. Não tem como dizer que é um Deus, uma pessoa só se mostrando de três formas diferentes no mesmo tempo. Não tem como. E daí, Mateus 28, 19. Esse é palavras de Cristo, né? A gente já conhece como fórmula batismal isso daí, né? Vamos lá. Mateus. Lê lá pra gente, Gil. Mateus 28, 19. Será que eu marquei errado de novo? Pode ser 29. Acho que ou é aquele que diz lá, ide fazer. Mateus, veja Mateus 28, 19, vamos ver. Isso. Isso, esse mesmo. É conhecido como fórmula batismal, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, assim, até aqui a gente viu, a gente argumentou que é um único Deus, em essência, subsistindo em três pessoas. Tá? A Bíblia, né, trouxemos e lemos textos aqui que apontam e comprovam isso. Agora a gente vai falar do tema da aula, tá ali? Tá. O tema da aula, adoração à Trindade. A esse único Deus que subsiste em três pessoas é a quem nós devemos adorar. Né? Desse desenho aqui que eu trouxe, que a gente não vai entender nunca esse negócio aí, não sei nem se quando a gente estiver no céu a gente vai conseguir entender isso aí, né? Mas a gente consegue ter uma ideia. Wesley, mas você não consegue explicar a Trindade? Não. Se a gente conseguisse explicar tudo sobre Deus, ele não seria Deus. Se a gente conseguisse entender, Deuteronômio 29, 29. Né? Se a gente conseguisse entender tudo sobre Deus, pergunta para a Joyce aí se ela consegue entender tudo sobre o Wesley depois de 28 anos. Agora pergunta para ela se depois de tantos, ela consegue entender tudo sobre ela mesma. Ô Ney, você entende? Você entende você mesmo? Nem eu também não consigo entender eu mesmo, né? Depois desses meus 27 anos. Sim. Buscar um. Uhum. Uma coisa muito importante é que a irmã. Como é que é o nome da irmã? Não perguntei. Daniela. Uma coisa muito importante foi o que a irmã falou. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas de Deus são para nós e para nossos filhos. As que ele não revelou são dele. Então a gente precisa se preocupar em entender e aprender o que ele revelou. Né?
Tem muita gente que quer buscar revelação. Não, eu vou buscar os mistérios de Deus, revelação. Nem olha para a Bíblia, não conseguiu entender nem o que a Bíblia está falando, nem o que Deus já revelou. Vai querer entender mistério, né? Não, perde tempo com isso. Não, tem tanta coisa aí. Querer saber... Exatamente. Não é da sua conta. Então... Aham. Sim. Vai entender, né? Tem coisa que não dá para entender. Então vamos caminhar aqui. Adoração à Trindade. Vamos primeiro falar a respeito de adoração ao Pai. Por quê? Quais os motivos que a gente tem para adorar o Pai, né? Eu acho que mais uns... Eu estou dentro da meta? Não sei. Mas eu acho que mais uns 10 minutos aí a gente consegue terminar. Porque eu falei que a gente vai pincelar sobre predestinação, mas a gente não vai falar sobre predestinação, né? Esse é um assunto para outra aula, né? Antigamente tinha um programa de infantil que falava assim: esta é uma outra história para um outro pôr do sol. Então assim vai ser a predestinação. Adoração a Deus o Pai. Todas as bênçãos que recaem sobre nós vêm de Deus. E nada de bom que vem sobre nós vem de outra fonte que não seja Deus. Esse já é um motivo para a gente adorar a Deus, né? E Deus nos abençoa não porque a gente merece, mas Ele nos abençoa em Cristo. Bendito, como é que está escrito lá? Eu não fechei a Bíblia porque eu queria ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Porque Cristo é o mediador, o nosso mediador, é que nós somos abençoados. Somos abençoados pelos méritos de Cristo. E não pelos nossos. Às vezes, muita gente, tem gente que fala assim, que quer que Deus trate ela com justiça. Ah, Deus, me trata com justiça. Tem até uma música, né? Restitui o que é meu. Rapaz, não fala isso não. Fala isso não. Restitui o que é meu. Não. Deus, graças a Deus, né? Se dá para dizer assim, Ele não nos trata com justiça, Ele nos trata com misericórdia, com graça. Porque se fosse com justiça, a gente estava lascado, né? Tava lascado, né? Deus, o Pai, outro motivo pelo qual a gente deve adorá-lo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A doutrina da predestinação, ela é indigesta para muita gente. É uma doutrina complicada quando a gente não entende ela. E ela está intimamente ligada a uma outra doutrina, que é a doutrina da eleição. Deus elegeu, dentre toda a humanidade, em toda a história, Ele elegeu um grupo para a salvação. Existe uma forma de entender predestinação assim: Deus elegeu o Wesley para salvação, então Ele precisa dar um destino para o Wesley. Isso é predestinar. Ele deu um destino antes da fundação do mundo também. Predestinou para a salvação. Então nós fomos predestinados para a salvação. É isso que a fé reformada nos ensina. Ele nos elegeu em Cristo. E olha que interessante, isso também não foi porque nós merecemos.
Até lá no Antigo Testamento tem uma parte lá que Deus fala assim: ó Israel, eu escolhi vocês, mas não é porque vocês eram um povo grande e poderoso. Não, vocês eram pequenininhos, estavam lascados lá no Egito, escravo. Mas é porque eu quis. Porque eu me compadeci desse povo. Então é porque Deus se compadeceu de nós, apesar da gente não merecer, é que nós fomos eleitos e predestinados. Essa é a pincelada sobre a doutrina da predestinação, que é para uma outra aula. Mas uma coisa bem importante: por que Deus predestinou a gente para a salvação? Se a gente não merecia, se a gente não fez nada para isso. Teve uma vez que eu falei aqui na igreja, né? O que você precisa fazer para merecer condenação interna? Nascer. Nasceu já tá. Né? O que você precisa fazer para merecer a salvação? Nada. Do mesmo jeito, você não precisa fazer nada para merecer a condenação, nada para a salvação. Né? Olha só, Efésios, lá, vocês estão com o texto aí? Efésios. Volta lá para Efésios. Dá uma olhada no versículo 6. A primeira parte do versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça. Foi por isso. Esse é o objetivo. É por isso que nós fomos eleitos. Para o louvor da glória da sua graça. Adoração, falamos de adoração ao Pai. Agora vamos falar de adoração ao Filho. Adoração ao Filho deu um parágrafo só aqui. Para mim. Tem outras coisas, mas para a aula é isso aqui. Para a gente ser objetivo, né? É isso. A obra de Cristo se constitui na remissão de pecados, né? Sacrifício de Cristo, suficiente e eficiente para nos redimir do pecado. Segundo a riqueza da graça de Deus é que nós fomos redimidos do pecado. A gente não merecia, né? Então, Cristo veio, viveu perfeitamente. Nós não merecemos viver, porque nós pecamos. Jesus veio, viveu perfeitamente e não merecia morrer. Mas ele morreu. Então, lá na cruz, né, eu costumo dizer, lá na cruz, Cristo morreu pelos meus pecados. Então, Deus tirou a minha culpa e colocou sobre Cristo na cruz, e tirou a justiça de Cristo e colocou sobre mim. Então, todas as vezes que Deus olha para mim hoje, através da cruz de Cristo, Ele me olha como justo, santo. É isso. Por quê? Porque eu sou o santo? Não. Porque Jesus Cristo fez isso por mim. Mérito dele, de Deus. Agora, vamos lá. A gente viu que nós fomos eleitos e predestinados para a glória de Deus. Por que Jesus morreu para pagar os nossos pecados? Dá uma olhada lá, Efésios 1, 12. Versículo 12. Para que Cristo morreu? Para que nós sejamos para o louvor da glória de Deus. Esse é o objetivo. Jesus Cristo não morreu para salvar meu casamento, me tirar das drogas, me dar um emprego novo. Não, ele morreu para que eu glorifique a Deus. E para glorificar a Deus também. Para que a gente existe, né? Para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Para sempre. É isso aí. Agora, a gente já falou a respeito de motivo de adoração ao Pai, ao Filho. Vamos falar a respeito de adoração ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos sela. Ele nos torna... O que é selar, né? O que é selar? Lá antigamente... bem antigamente, né? Quando não tinha carta, não tinha papel, não tinha impressora, nem nada. Aí tinha um rolinho, né? Aí uma autoridade, um rei, por exemplo, ele escrevia lá uma ordem. Uma pessoa escrevia, enrolava o rolinho, aí pegava cera quente, pingava a cera, pegava o anel do rei e
Aquilo é o selo, né? A autoridade, comprovando que foi realmente o rei que escreveu aquilo ali. O selo, se esse rolinho que estava escrito chegasse ao destino dele com o selo rompido, o destinatário não ia acreditar no que estava escrito ali. Agora, se ele chegasse lá com o selo intacto, não, aqui o rolinho foi fechado, selado e o selo está intacto. Quer dizer, ninguém abriu. Então ninguém mexeu no conteúdo dele. Então eu aceito. Então beleza. Então é original, né? Original. O Espírito Santo nos sela e nos torna propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. É uma música, né? Que sai da Bíblia, obviamente, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, do Senhor. Oi? Já sabe mais de Bíblia do que eu ali. Tem que ter a Bíblia decora na cabeça, né? Mas é isso mesmo. Boas músicas saem da onde? Boas músicas cristãs, né? Saem da onde? Da Bíblia. Se não tiver na Bíblia, Jackson falou um pouquinho, né? Deu uma pincelada aqui a respeito. Mas vamos lá, vamos continuar. Então o Espírito Santo nos sela, nos torna propriedade exclusiva de Deus. Deus está formando para ele um povo e é composto por todas as pessoas que foram alvo da graça dele durante toda a história. E além de nos fazer propriedade exclusiva de Deus, o Espírito Santo também, ele é o penhor. O que é o penhor? Explica para mim aí, o que é penhor? Enquanto eu tomo água. Eu preciso de um dinheiro, né? Oi? Garantia. Eu preciso de um dinheiro, né? Então eu vou lá na instituição, não vou fazer propaganda, na instituição bancária governamental do Brasil e penhoro a minha aliança. Eu pego lá quinhentão e deixo a minha aliança como penhor. Ou seja, o que é o penhor? Não é que você vai deixar para sempre, ela vai gastar o dinheiro e vai largar a aliança lá, a instituição bancária governamental do Brasil que venda a aliança. Não, você está deixando como penhor, aquilo é a garantia que você vai voltar lá e pagar o quinhentão. É a garantia. O Espírito Santo também é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Tem gente que vive muito preocupado, né? Que perde salvação. Rapaz, eu pequei hoje, não posso morrer sem pedir perdão. Calma. É um assunto complexo, mas também é uma outra história para um outro pôr do sol, né? Não perdemos a salvação. Por quê? Porque depende da gente, da nossa fidelidade? Não. Porque o Espírito Santo é o penhor, é o que garante a salvação. Né? O objetivo do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, qual será? Olha lá, um doce de amendoim para quem adivinhar. Efésios 1:14. Vamos ver. Eita, mas de novo? Quer dizer que tudo é para o louvor da glória de Deus? Ué, é o que está escrito, né? É o que está escrito. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele tem o plano da salvação para o louvor da sua glória. Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou para o louvor da glória de Deus. Ele nos salva para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, nos torna propriedade exclusiva do Senhor, garante a nossa salvação, nos dá dons, ilumina o nosso entendimento, nos faz lembrar das palavras que nós aprendemos na Bíblia, quando a gente precisa, né? A gente está passando por uma dificuldade, a gente lembra de um texto, a gente está lendo a Bíblia, a gente, nossa, nunca tinha aprendido isso aqui, olha só. Aí tem uma outra pessoa que está precisando de uma ajuda, a gente vai lá, leva uma palavra, né? Espírito Santo faz tudo isso aí. Para quê? Para a glória de Deus. Conclusão. A doutrina da Trindade, então, ela não surgiu no Novo Testamento. Ela vem lá desde o Antigo Testamento, né? A gente viu isso, a gente leu textos que comprovam isso. Deus é único em essência, mas múltiplo em pessoas. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente leu textos no Antigo e no Novo Testamento que nos comprovam e nos ensinam isso. Não são três deuses, então a gente não é modalista, né? Nós não somos modalistas, né? Nós somos cristãos que acreditamos em um único Deus. Então não são três deuses subsistindo lá, né? Três deuses dentro de um círculo. Não. E também não é um Deus só se manifestando de várias formas diferentes, né? Então é um Deus em essência subsistindo em três pessoas.
Deus o Pai nos abençoa e Ele também nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus o Filho é quem nos redime e viabiliza a salvação, a nossa salvação. E o Espírito Santo nos cela e também é quem nos dá a garantia de que nós não vamos perder a salvação. Há uma vez salvo, salvo para sempre. Chamada a doutrina da perseverança dos santos, que é uma outra história para um outro pôr do sol. Trindade adorada. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga pensar nessa coisa tão difícil que é a Trindade, né? Tão complicada, mas sabendo que, apesar de a gente nunca entender, não conseguir explicar mesmo, mas a gente consegue compreender o suficiente para adorar esse Deus, que é um em essência e três em pessoas. Tá bom? Eu quero orar mais uma vez, rapidinho, daí o João vai encerrar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem falado com a gente através da tua palavra e te peço que teu Espírito Santo aplique essa palavra nas nossas vidas, que isso fique gravado na nossa mente, venha para o nosso coração e transforme a nossa vida para que a gente viva de maneira que te agrade a cada dia, Senhor, crescendo em santificação. Oro em nome de Jesus. Amém.